Boa noite, querida igreja. Eu já estava com saudade de vocês, viu? Vai fazer, acho que uns 3 meses, eu contando com a Simone ali, uns 3 meses que eu não pregava aqui na igreja. Estava bem atarefado, envolvido aí com as nossas igrejinhas do distrito. Nós tivemos outros momentos aqui com os nossos jovens, mas quem pregou foram os nossos jovens, e nós estávamos aqui para apoiá-los. Queridos, que dia especial hoje, né? Dia das Mães, e a gente, se fosse contar quantas histórias aí, envolvendo nossa vida com as nossas mães, seriam histórias lindas, bonitas, né, histórias aí de superação. Eu acredito que ontem, né, o tema do sermão tenha sido aí, então, um sermão sobre ali o Dia das Mães. Eu não gostaria de deixar fora do tema também, né, mas eu gostaria de falar da fé de uma mãe. Mas antes, eu gostaria de lembrar um pouquinho, né, da nossa infância aí, e pedir a oração de vocês também pelas famílias do Rio Grande do Sul. E principalmente, né, eu peço, porque agora há pouco estava falando com a minha mãe ali, e o rio São Gonçalo, que divide a cidade de Pelotas de Rio Grande, está quase transbordando. E o bairro deles é um dos bairros com área de risco. Então peço que orem pela cidade de Pelotas, orem pela cidade de Rio Grande, que já está tomada pelas águas, e também a cidade de São Lourenço do Sul, em que toda aquela água que desce de Porto Alegre vai passando, vai transbordando as margens ali, porque quando chega lá em Rio Grande, afunila tudinho, e toda aquela água tem que sair para uma parte bem estreita ali. Então Pelotas recebe as águas que descem lá na Lagoa Mirim, em Santa Vitória do Palmar, elas descem por dentro, né? E vão sair lá em Pelotas, no canal São Gonçalo, nesse rio, que deságua na Lagoa dos Patos, que é a mesma lagoa que está recebendo toda a água lá de Porto Alegre. E Porto Alegre recebendo mais água ainda hoje, por causa das chuvas ali na Serra, né, e no Alto Sinos ali. Então, queridos, orem, né, por essas pessoas, por essas famílias. Tem sido lindo a nossa igreja, a nossa associação e a nossa igreja aqui central de Florianópolis, ajudando Porto Alegre, ajudando lá, né, os nossos irmãos gaúchos. E não devemos de cessar, porque chega cada vez mais ali mensagens para nós, de que em alguns lugares, algumas cidadezinhas fora dali da grande capital, nós temos irmãos nossos, temos pessoas lá que estão passando necessidade, porque ficaram sem água, ficaram ali sem energia, ficaram sem vários itens ali para a alimentação, porque não estão sendo conseguido ser reposto ali nos mercados. As pontes caíram, né, os acessos a essas cidades ali então foram dificultados, e a grande parte está chegando ali por jipeiros, né, pessoas que atravessam de canoa ali, né, de barco ali os rios, e alguma coisa está chegando de helicóptero ali, né, ou avião, quando se precisa de uma distância maior. Então a gente vê que o Brasil todo está unido nisso, mas é um momento que a nossa igreja tem usado bastante para testemunhar, né, do serviço cristão, né, daquilo que a gente pode fazer ali em prol do nosso próximo. E a nossa ADRA e a ASA têm feito a grande diferença. Então, no que nós podemos continuar ali ajudando, auxiliando, eu tenho certeza que Deus vai fazer esse milagre na vida daquelas pessoas que precisam. Amém? Queridos, a minha mãe, ela não era adventista, minha avó era adventista, e aí está vamos dizer assim, algo tão maravilhoso, é que a nossa oração ela pode ser transcendente. As pessoas vão, ou seja, fecham os olhos para este mundo, mas aquela oração ainda é trabalhada pelo Espírito do Senhor. Você já pensou que hoje você está aqui, essa noite, pode ter sido a oração de alguém que lhe ama muito, um familiar, né? E eu vejo que as orações da minha avó, que quando descansou no Senhor, nem imaginaria que o neto dela um dia seria pastor, né? E ela orava tanto pela família, né? Orava tanto ali pelos seus filhos, que a minha mãe era a que mais ouvia ali, vamos dizer assim, os conselhos da minha avó. Ela dizia assim, olha, um dia eu não vou estar mais aqui, mas a gente pode ter um grande reencontro. Através de Jesus, esse encontro será uma realidade. E a minha avó deixou um legado ali para minha mãe e outras 2 tias. E ela falava muito sobre esse reencontro. Quando ela descansou, 4 anos depois, a minha mãe começou a lembrar, começou a bater aquela saudade, e ela foi atrás de uma irmã da igreja, que foi quem havia dado estudo para minha avó.
e essa irmã começou a dar estudo para ela, e a minha mãe veio a se batizar. 2 anos depois, o meu irmão, e 3 anos depois, eu vim a me batizar. Eu posso dizer para você que eu não lembro de todos os conselhos que ela me deu, mas eu lembro que todos os conselhos que ela me dava, era porque queria ter um cuidado comigo, era porque desejava que eu não entrasse em problemas, era porque ela não queria ver os seus filhos se machucando ou machucando outras pessoas. Consecutivamente, ela também não queria se machucar. Amigos, foram muitos momentos ali enquanto ela não era adventista, que eram difíceis, né, de relacionamento. Você criada, bem dizer, no mato ali, né? Minha mãe foi criada no mato. O meu bisavô veio da Alemanha, e alguns dizem que ele tinha algum parentesco ali, né, com o alemão, e parecia que ele queria se esconder e não desejava sair de lá. Mandava os filhos comprarem álcool para ele beber e comida, né, nas vendas, nos bares, aqueles que tinham no interior. E a trilha para a ida da casa do meu avô, dessa família, era aquelas trilhas como você vai no meio do mato, assim, né? Não era estrada para carroça, não era estrada ali limpinha, era trilha mesmo, né? E então, a minha mãe disse que foi muito sofrida a vida. Ela tinha estudado até a 7ª série, ela foi terminar ali o ensino médio dela, no Enseja, com 60 anos agora há pouco. E, pro lado do meu pai estudou até ali a 5ª série, primária, né, como eles diziam, né? Para você ter uma ideia, meu pai trabalha na prefeitura no tempo que nem existia concurso público ainda. Ele já se aposentou, mas continua trabalhando. Mas, queridos, lembro de alguns momentos em que a minha mãe sempre mandava estudar. Ela não tinha, então, o estudo que ela desejava, e ela dizia assim, olha, se tu tirasse o tempo que você fica jogando bola com os amigos, o tempo que você fica jogando conversa fiada, e às vezes querendo ver filme aí, se você dedicasse aos seus estudos, você iria bem. Você poderia romper esse ciclo de pobreza e miséria que muitas vezes tem na nossa família. E a minha mãe começou a acentuar isso quando ela começou a andar na igreja, quando ela começou a frequentar a igreja. E conforme ela frequentava a igreja, o que acontecia com ela, ela queria passar para os seus filhos. Quando ela vinha na igreja, ela aprendia de que o universo pertencia a Deus, e de que Deus desejava que os seus filhos crescessem intelectualmente e espiritualmente, né, e que a igreja, ela era um lugar onde a gente aprendia a se libertar de tantos dogmas aí, né, e tradições. E ela passava isso para a gente. Então, em algumas situações, eu estava lá assistindo o filme, eu até lembro de um que é o Gifted Hands, que é o do Ben Carson, Mãos Talentosas, que a mãe chegava lá, via os filhos assistindo o filme, e ela chegava lá onde ela trabalhava e via aquele homem, né, um senhor muito rico, com uma estante enorme, a televisão no chão e alguns livros em cima da televisão. E ela chegou em casa e entendeu aquilo. E ela chegou, a primeira coisa, ela desligou a televisão. E eu lembro quantas vezes a minha mãe desligou a televisão, vai estudar. E eu não gostava. Não queria que ela fizesse aquilo, né? E aquilo me machucava, e eu pensava, poxa, um dia eu vou ter minha casa, um dia eu vou assistir o quanto eu quiser de televisão. Hoje a televisão fica mais desligada do que ligada, né? Mas, queridos, conforme a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo, um dia eu entrei na porta da igreja e olhei assim um cartaz dizendo, sonhando alto, jovens adventistas que sonham em fazer uma faculdade, que talvez nunca tiveram a condição, pode participar desse projeto. Olhei ali, Universidade Adventista. Ó, Igreja Adventista tem universidade? Eu olhei assim, universidade, tem hospitais, né? Tem escolas por tudo quanto é canto. Olha só a universidade, a Igreja Adventista não é só aqui no bairro. E a gente vai começando a expandir o nosso conhecimento. E o melhor de tudo, quando você vê a vida de jovens sendo transformados ali, quando começam a andar nos caminhos do Senhor, você começa a dizer assim, poxa, se Deus está fazendo isso na vida dele, Ele pode fazer na minha vida também. Ainda morando com os meus pais, a minha mãe colocou algumas regras. Disse assim, enquanto você mora aqui na minha casa, você segue as minhas regras. Eu já tinha 18, 19 anos, e ela disse assim, olha, 10 horas, se você está na escola, na noite, né? Eu estudava de noite, tudo bem. Mas final de semana, filho meu, não tem que estar mais de 22 horas ali na rua. Você tem que cuidar com quem são as suas amizades e aonde você está. E amigos, na esquina da minha casa se juntavam os amigos, eu morava em uma esquina, na outra se juntavam. 10 horas da noite, a minha mãe aparecia no portão e eu ficava com vergonha dela gritar o meu nome e eu ter que ir para casa, como ela já havia feito algumas vezes, e
os amigos fazerem chacota. Ó, mamãe está chamando, vai para casa, senão você vai apanhar. E era inúmeras vezes, né? E outras você tinha também os seus interesses, e às vezes as meninas estão por perto, né? E você pensava, poxa, vai me queimar aí, né? E eu vou para casa então mais cedo. Então assim, ó, dava lá 9h30, 9h15, 9h20, eu já estava rapando o pé para casa, para evitar depois, né, de passar pela vergonha, né? E aí, amigos, quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, como eu disse. Depois de ter feito 18 anos, as coisas poderiam ser piores. Por isso que ela ainda continuou me alertando e puxando para perto. Sempre estando ali no seu guarda-chuva e nas suas observações, porque a mãe sabe. Mãe tem o sexto sentido, mas é porque o Espírito Santo trabalha nela e Deus trabalha nela através da sua fé. E a minha mãe orava por mim e a minha mãe intercedia por mim. Então, muitas vezes a gente questiona os nossos pais por decisões que muitas vezes no momento a gente não percebe. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que algumas pessoas que nos circundam às vezes querem o nosso mal. Às vezes querem nos prejudicar ou às vezes só querem explorar a nossa inocência. E amigos, de 18 anos, então seria pior para mim por qual motivo? Batia 10 horas. Se eu não estivesse dentro de casa, eu estaria na esquina ali com os amigos. A polícia chegava, bem nessa esquina tinha um ponto de tráfico. Levava todo mundo. Usuário, não usuário, os jovens que estavam ali, e se era adolescente, chamava os pais ou já levava e só buscava na delegacia. Quantas vezes a polícia bateu naquela esquina, naquele ponto de tráfico e levou todos aqueles que estavam. E eu já não estava lá. Onde é que eu estava? Em casa. E eu ficava pensando, poxa, ainda bem que eu fui cedo para casa. E em um certo momento, eu acho que eu já até compartilhei esse testemunho aqui na igreja. Eu estava num ensaio de carnaval, eu já era adventista, batizado. Estava naquele dilema entre andar na fé e andar ali também com os amigos. Não amigos da igreja, porque a igreja de bairro onde eu frequentava não tinha muitos jovens, né? Na verdade, só tinha mais um jovem, o Leandro. E aí, esses amigos do mundo tinham uma certa influência. Olha, vamos em tal lugar, vamos dar uma volta. E nessa sexta-feira eu estava em um ensaio de carnaval. E naquele ensaio de carnaval, eu pensei, cara, o que eu quero aqui? Se Jesus volta aqui, eu já estou lascado, né? Eu tenho que estar em casa. E outra, amanhã é sábado. Eu vou na igreja amanhã, principalmente para fazer a alegria da minha mãe. Não pensei tanto em fazer a vontade de Deus, mas eu tinha certeza de que se eu chegasse lá, na igreja, a minha mãe me visse entrando na igreja, a minha mãe ia abrir um sorriso. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele sábado de manhã, eu cheguei lá, eram umas 10 horas, estava encerrando a escola sabatina e ela estava dirigindo a escola sabatina. Ela me vê entrando lá no fundo da igreja e eu vejo aquele sorrisão dela. E eu disse, ó, já ganhei a véia. E fui e me sentei lá nos últimos bancos, como eu sempre me sentava. Amigos, exatamente nesse sábado, quando eu estou chegando em casa, meio-dia, o meu portão era dividido do portão do meu vizinho só por um muro, porque os dois eram ligados no mesmo muro, né? Bairro pobre, você aproveita qualquer espaço. Você fez um muro, você já faz a casa em cima do muro para economizar. E ali meu vizinho chegando e disse assim, ô Rafa, tu viu o que aconteceu com os guri? Com os amigos, né? E eu, não, que guri? Aí ele falou, ó, o Jerônimo, o Pepsi, o Paulinho e o Demétrio. Os meninos, o cara passou a faca em todos lá. E antes de ir para casa, um dos amigos falou assim, olha, nós vamos dar um treme num camarada aí que intimou o Pepsi. Aí, vamos lá, Rafa. Eu, estou cansado, vou para casa. Mas eu queria ir na igreja para agradar quem? A minha mãe. Se eu estou aqui hoje, é por causa da minha mãe. E amigos, ele falou assim, olha, eles foram intimar o camarada passou a faca em todo mundo, morreu o Jerônimo e o Pepsi. O Paulinho está entre a vida e a morte no hospital. O Demétrio já está livre ali, né? Mas eu perdi ali 2 amigos. Um amigo estava entre a vida e a morte. E eu comecei a avaliar ali, né, as minhas escolhas. E eu até notei, depois de certo tempo, que eu estava fazendo a vontade de Deus quando eu vi no 5º mandamento, onde diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. Sem imaginar que lá na frente, no futuro, eu entenderia que isso estaria sendo honrar a minha mãe, e a minha vida estaria sendo preservada. Queridos, a nossa vida, se a gente for lembrar então, vai ser de altos e baixos. Mas no final das contas, a gente vai sempre ter um carinho, um amor imenso por aqueles que nos geraram.
e nessa data tão especial que é o Dia das Mães, a Bíblia fala sobre a vida de muitas delas ali, né? Eu anotei aqui o nome de algumas, né? Pelo menos para a gente fazer ali, né, um paralelo. Joquebede, lá em Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10, foi a mãe de quem? De Moisés. E eu pergunto para você, na vida de Moisés, a Joquebede, ela fez a diferença, sim ou não? Você lembra que Moisés, ele também foi educado, vamos dizer assim, nas melhores faculdades da época ali, no Egito, né? Do conhecimentos estratégicos, de guerra, né? Os conhecimentos de engenharia, de tudo ali, né? Do Egito. Mas antes de ser educado nas faculdades do Egito, qual foi a base que ele teve? Lembra de todo aquele esquema que foi feito ali? Entre a sua irmã, a sua mãe e a filha do faraó acabou criando o menino que nasceu das águas. Ele foi educado ali de forma verbal, né, de forma oral, desculpa, educado pela sua mãe. A gente vai lembrar que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, né, os primeiros livros da Bíblia, mas o que ele escreveu, da onde que ele tirou? Daquilo que ele ouvia, daquilo que ele experimentava, daquilo que ele vivenciava com os seus pais, com a sua família, com o seu povo. Moisés, então, assim como muitos outros israelitas, o pastor Rodrigo Silva, ele até faz um paralelo disso, dizendo que na Babilônia muita coisa foi distorcida. Naquela Babilônia, a primeira, Babel, né? Não na Babilônia de Nabucodonosor. A história era contada de pai para filho, e muitas vezes ela era apontada nas estrelas, as histórias, como foi a batalha no céu, como Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão foi expulso do céu, e eles faziam desenho nas estrelas, e esses desenhos significavam então ali aquela batalha, ou aquele ato, ou aquele acontecimento histórico, e era de forma oral então que era passada essas histórias. Então as pessoas prestavam muito atenção, e as pessoas replicavam isso e passavam isso, e Moisés foi educado dessa forma, pela sua mãe. Mas quando ele vai colocar ali, vamos dizer, na pena, ele tem a influência do Santo Espírito para colocar tudo aquilo que ele escreveu sobre a nossa origem, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, para onde nós vamos, qual é o propósito da nossa vida. Moisés colocou então ali, né, não escondendo as suas deficiências, as deficiências daquelas pessoas que viveram e conviveram com ele, daqueles servos, pessoas que também serviam a Deus como sacerdotes. Ele não quis esconder nada disso, e a falta, a ausência, né, de uma tentativa de se criar uma narrativa que seja perfeita, que seja desenhada, linda, sem falhas, ela mais ainda mostra a realidade do mundo em que vivemos, que é um mundo de pecado, onde nós não conseguimos esconder os nossos erros, e Moisés foi puro, sincero, ali naquilo que ele colocou então nesses livros. E amigos, lembrando então, um grande feito de quem era Moisés e o que ele fez, está na base, na sua criação. E a criança, quanto mais tempo ela passa na presença do pai, na presença da mãe, ela vai copiando seus gestos, palavras, atitudes. Tem um vídeo aí que se você colocar lá no YouTube, ele vai dizer, né, criança vê, criança faz. Ele vai mostrar ali algumas atitudes dos pais, o pai fumando, jogando aquele, como é o nome? Bagaço não, como é que é o nome? Bituca, bagaço, nem sei como é que é o nome, bagaço é da fruta. Jogando no chão, às vezes tomando cerveja, álcool, jogando, e a criança atrás do pai, e o pai fazendo aquilo, e a criança imitando o pai, e realmente é. Tanto que a gente vai lembrar que as primeiras palavras que a criança vai falar, vai ser mamãe ou papai, porque a mamãe, olha para a mamãe, olha para o papai, vem aqui no papai, e aí a criança, uma hora ou outra, vai falar a palavra de quem? Então a gente nota que a criança, ela ouve muito aquilo do qual ela está exposto, né? E Moisés foi exposto a muito amor, a muita atenção, muito afeto, carinho e principalmente ali direcionamento na palavra de Deus. Nós lembramos então ali, né, da fervorosa e paciente mãe de Samuel, Ana, que também não podia ter filhos, mas quando teve essa bênção do Senhor, ela decidiu, como veio do Senhor a bênção, eu quero dedicar ao Senhor. E ela foi, dedicou Samuel ao Senhor, e quando ele já era de uma certa idade, ela entregou ele para o sacerdote Eli, ali orientá-lo, para que ele também pudesse servir ao Senhor no templo. Nós lembramos também, esses no Antigo Testamento, no Novo Testamento,
uma senhora chamada Eunice, mãe do líder cristão chamado Timóteo, que também era uma seguidora de Cristo, uma serva do Senhor, que também amava o Senhor e que também, pelo jeito, fez um ótimo trabalho na criação do seu filho. Mas, amigos, eu queria me deter na história de uma outra mãe, e é essa mãe que nos traz uma lição de fé. Ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, do 8 ao 37. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra lá então conosco. No texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 37. Aqui está o relato da história da mulher sunamita. Uma mulher que vivia na cidade de Sunem. Era uma mulher muito rica. A sua família era rica, ela e seu esposo eram ricos. Mas esta mulher, ela não tinha filhos. O esposo dela já era de certa idade, né? E ela, aparentemente, tinha ali então uma limitação, talvez que também fosse estéril. A Bíblia não fala. Mas essa mulher, ela era uma mulher também temente a Deus. Ela observava como passava ali por Sunem o servo do Senhor, chamado Eliseu. E ela via também como, junto de Eliseu, passavam ali, né, os seus alunos da escola de profetas. E junto ali de Eliseu estava ali o moço, né, o seu moço ali, chamado Geazi. E em certo momento, um dia, ela conversando com seu marido, disse assim, olha, por que nós não construímos aqui em cima de casa, né, um outro quarto? E ali colocamos uma cama, colocamos ali alguns móveis, e toda vez que esse homem de Deus que passa por Sunem, que com certeza, né, deve cansar nessas viagens, esse homem, ele possa pousar aqui. Combinou com seu marido, dinheiro não era problema, construíram e ali fizeram então essa benevolência. Amigos, passando alguns dias, né, e ali novamente pousando em sua casa, Eliseu e Geazi, eles depois começam a conversar. Nossa, essa mulher é uma pessoa bondosa, uma pessoa muito gente boa. Ô Geazi, conversa com ela, vê ali com ela o que ela precisa. Pergunta para ela qual que é o sonho que ela tem. E aí Geazi vai, conversa com a mulher, e depois vem e fala para Eliseu, olha, Eliseu, ela tem um grande sonho. O sonho dela era ser mãe, mas ela disse que não pode. Ela disse que seu marido já é idoso, ela tem limitações, e acha que isso será talvez ali impossível, né? Mas ela é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, contente com aquilo que tem. Se faltasse alguma coisa que ela diria, era um filho, né? Mas ela está muito bem como tem. Então Eliseu fala para ela e diz assim, ó, vai lá e diz para ela o seguinte, mais ou menos nessa época aqui, ó, no próximo ano, ela vai dar luz ali a um filho, a um varão. Fala isso para ela ali, então. E aí ele vai lá e fala para a mulher, e a mulher chega para dizer, olha, não fala isso, por favor, não brinca com os meus sentimentos. Eu não te pedi nada, mas não fala isso, é impossível, meu esposo já é de idade. Ele, calma, daqui a um ano, mais ou menos nesse tempo aqui, ó, você dará à luz ali um filho. E chegado ali aquele tempo, a criança nasceu. Pensa na alegria dessa mãe, né? Então a gente vai lembrar, por uma questão financeira não faltava nada para ela, né? Mas em uma questão ali de saúde, quem sabe ali, ela tinha necessidade, queria ter um filho, e Deus deu para ela esse milagre. Deus operou este milagre na vida dela. A gente fala isso porque algumas pessoas podem se deter no texto de que ela se ajoelhou ali nos pés de Eliseu, e Eliseu fez o milagre. Amigos, nenhum milagre é feito através de mãos humanas. Nem Cristo fez os milagres a seu favor ou usando o seu poder para si mesmo. Tudo o que ele pedia em nome do Pai, para que o Pai fizesse o milagre ali. E isso entra num outro contexto, né, de uma outra história, do porquê Jesus fazia isso. Mas voltando aqui ao texto, voltando aqui à história, Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um homem temente a Deus. Era um homem que vivia ali buscando fazer a vontade de Deus, que também ensinava a palavra de Deus e ensinava ali, né, os seus alunos a como proceder diante dos homens e diante do seu Criador. E Eliseu, então, ele era um exemplo de pessoa. E ela, quando olhava em Eliseu, ela via a face de quem?
a face do Senhor, de benevolência, de amor, de misericórdia, de paz, de bondade, né, de mansidão. Algo que muitas vezes a gente vai fazer um paralelo com outras religiões que vão apresentar ali o seu Deus, que é um Deus carrasco, né, um Deus orgulhoso, né, um Deus ali que não tem misericórdia, que quer que seja executada rapidamente a sua justiça. Amigos, dentro da história das religiões, o cristianismo é o único que apresenta um Deus que vem e morre pelos seus filhos. Um Deus que dá a vida ali pelos seus filhos. Então, queridos, ela via naquele homem a solução ali para um problema, né, ou uma limitação que ela tinha, não um problema. Porque problema surgiu depois. A criança começou a crescer. E aparentemente a criança devia ser já um jovenzinho, que a gente vai dizer ali, uma criança com 8, 9, 10 anos, quem sabe? E essa criança, ela estava no campo com seu pai. E essa criança começou a sentir uma forte dor de cabeça. E aí essa criança é mandada para casa com um dos funcionários ali do pai. E essa criança chega em casa já desfalecida. Aquela mãe, ela vê aquela situação, começa a se desesperar, mas a gente pode ver no exemplo dela, da atitude dela, que ela era uma mulher de fé. Ela tinha um problema, poderia se desesperar com o problema, mas diante dos seus olhos ela queria a solução, porque a fé dela acreditava que aquele mesmo Deus que deu ali a vida e deu ali a oportunidade de ter aquele filho, poderia ser a solução para devolver a vida a ele. E ela então vai, pede para arrumar ali, né, um animalzinho para ela, ir até onde estava Eliseu, né, e os seus alunos ali, seus profetas. E chegando lá, ela pede que ele faça o milagre, e assim a criança está na casa dela. E o que acontece? Eliseu, ele manda Gease na frente junto com o seu bordão, né, como se fosse o seu cajado. Ela manda Gease então com o bordão, só que Eliseu, ao ver o amor, a fé, a atitude daquela mulher, Eliseu manda ela e Gease na frente, eles vão, e o Eliseu vai logo atrás, né? Tipo, deixou eles indo, e Eliseu foi indo logo atrás dele. Tanto que quando chega na casa, Gease e a mulher, e ele vai lá e coloca o bordão sobre a criança, nada acontece. Coloca, acho que 2 vezes sobre a criança, e nada acontece. E logo em seguida chega quem? Chega Eliseu. E Eliseu, vendo aquela situação que se instaura, e a mulher se joga diante dos pés dele. Eu não pedi para o Senhor um filho, e agora ele me tira. Por que isso acontece? Me ajuda, pois, agora, servo do Senhor. E Eliseu vai lá, e ele se prostra diante da criança, e ali ele sopra na narina dela, sopra na boca dela, 1 vez, 2 vezes, e a criança volta à vida. Amigos, nós vimos que essa mulher, ela teve uma atitude de fé. E quando nós temos uma atitude de fé, nós não duvidamos no poder e na capacidade de Deus. Nós muitas vezes tentamos imaginar com a nossa mente limitada e humana como Deus vai resolver as coisas naquilo que nós temos como ideia. Deus vai, a criança está morta, vai chamar aqui o médico com aquele aparelho lá, como é que é o nome daquele? Desfibrilador, né? E vai dar o choque na criança e a criança vai voltar a viver, né? O ser humano pode até pensar, que nem alguns filmes que a gente vê aí do tal do Jean-Claude Van Damme lá. O cara pegou 2 fios, ligou na tomada e foi lá, encostou 2 fios no peito da pessoa, voltou. É só em filme mesmo, né? Voltou a viver. Vai piorar ainda, que tinha a solução, agora não tinha mais. Matou, agora é eletrocutado. Mas ela vê o servo do Senhor. Ela vê então ali Eliseu fazendo esse milagre. E ela sabia que o milagre iria acontecer, mas ela não sabia como que ele ia executar. E os meios não interessam. O que interessa é que ela tinha fé. Quantas vezes nós estamos passando pela aprovação, nós estamos passando por situações em que nós não vemos a solução. Ou muitas vezes tentamos criar uma linha pontilhada. Não, eu vou ligar para minha mãe, a minha mãe vai fazer um pix, né, ou a minha mãe vai falar com aquele amigo dela que conhece o fulano e vai abrir a porta para mim lá no emprego. Né, ou então, né, eu vou colocar a melhor roupa que eu tenho, vou chegar lá me apresentando e tentando falar o mais bonito possível, né, para ganhar a entrevista, sendo uma pessoa que eu não sou, de uma forma talvez artificial.
E nós muitas vezes nos esquecemos que as maiores vitórias que nós teremos na vida vão ser vitórias de batalhas de fé. E para que nós possamos vencer essas batalhas de fé, a Bíblia, ela nos orienta que nós tenhamos uma vida de oração, que nós tenhamos uma vida de estudo da palavra, de dependência do Espírito, mas não só de estudo e de oração, mas de vivência. Colocar em prática aquilo que nós estudamos, aquilo que nós nos alimentamos e aquilo que nós absorvemos. Sabe, queridos, eu estava contando aqui para a Ana, agora há pouco, que eu disse que quando Deus chama, Ele paga a conta, né? Quando eu entrei para a faculdade de teologia, o pastor hoje, que é pastor lá na igreja do Ingleses, o pastor Dio Tagnan, ele dizia: Rafa, quando Deus chama, Deus paga a conta. Eu nunca imaginei que Deus ia pagar a conta mesmo. Mas eu pensava assim, ó, Deus vai me ajudar, eu não sei como. E os 3 primeiros anos eu paguei usando a colportagem. No último ano eu vim para Santa Catarina colportar de novo, e um camarada tinha vindo à frente e feito todas as cidades que eu ia fazer com treinamento e palestras para vender os livros da colportagem. Terminou aquela campanha, eu voltei para o NASP só com o dinheiro da viagem, para a gasolina do carro, e não tinha nem para o aluguel do mês. E aí eu pensei, nós vamos ter que se virar como mudar aqui, né? E eu fui na escola e fiz o FIES, o financiamento, né, do meu último ano da faculdade de teologia, do 4º ano. E amigos, na certeza de que Deus me ajudaria a pagar, eu fiz o financiamento, eu tinha ali o primeiro ano, pagava só os juros, e depois a partir do 2º ano, né, sonha-se ali que eu acho que imaginava que a pessoa já trabalhando, teria condições de ir pagando o financiamento. Eu não paguei no primeiro, não paguei no 2º, no 3º, no 4º, eu me formei em 2015. Em 2021, a minha dívida de 12 mil, ela já estava com juros para 14 mil. E eu pensei, Senhor, eu não tenho essa grana. Era professor lá na escola adventista de Tubarão, apavorado, como que eu vou pagar? Ia no banco ver se não dava para financiar em mais vezes. Chegava lá no Banco do Brasil, eu disse, olha, até dá, mas ó, tem que ser assim em tantas vezes. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira eu volto lá, então vamos fazer. E o camarada encerrou sexta-feira. E agora, nunca que eu vou ser chamado para teologia, porque o pastor tem que estar bem com essas contas, né? Não dá para ficar devendo ali, né? E olha só, queridos, passou 2021, a gente foi chamado, e eu pensei assim, olha, eles não foram ver ali as minhas dívidas, né? Porque o tal do Serasa já aparecia essa dívida aí, então, com o Banco do Brasil. Mas me chamaram para ser um pastor, e eu pensei, Senhor, agora eu tenho que te honrar. E eu preciso pagar essa conta. E eu já fui tentar negociar essa conta. E agora não tenho o tal do financiamento, Senhor. Eu não consigo pagar tudo uma vez só. Eu quero honrar com os meus compromissos e eu não quero difamar, ser um servo teu, mas com uma dívida dessa. Amigos, no final do ano de 2021, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele perdoou até 100% algumas dívidas do FIES. E algumas tinham desconto ali de 90%, 89%. E, amigos, eu fui no Banco do Brasil novamente e disse assim, ó, Rafael, tem uma proposta aqui, ó, de você encerrar aqui essa conta por R$ 1.200. E eu pensei, rapaz, os 200 eu tenho, está faltando os 1.000. Para quem que você liga? Para quem que você ligaria? Primeira pessoa que você pensa assim, ó, que está lá te apoiando, que te deu a direção, que te inspirou, é para o papai e para a mamãe. E eu liguei para minha mãe, mãe, tem uma bênção aí assim, assado, e depois a gente negocia, viu? Não vou pagar o banco, eu pago você agora, mas nesse início de ministério aí, que eu fui chamado em agosto, então em outubro para novembro já estava aberto lá para fazer negociação, e ela disse assim, olha, vamos mandar agora aí, teu pai tem umas economias aqui, estou mandando para você. Amigos, encerrou a conta. Amém? Deus chama, Deus paga a conta. Eu não sabia como, mas eu tinha certeza que Ele iria me ajudar nisso. E aí entra as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente pode contar, e eu tenho certeza, a minha mãe sempre disse assim, olha, eu estava orando, e eu sabia dessa tua dívida, tu já tinha me falado, e eu estava orando, que Deus ia ajudar a gente a pagar, e assim, ó, esse dinheirinho que a gente estava juntando aqui, era para te ajudar a pagar essa conta. Tá? Então, graças a Deus que a economia foi maior ainda. Amigos, assim como a mulher sunamita, minha mãe é uma mulher de fé. Eu não sei se nesse exato momento ela é uma mulher de fé ou está sendo teimosa, porque já pediram para todo mundo evacuar lá.
Ela disse assim, olha, nós já colocamos tudo para o alto. Teu pai já fez até cavalete. Já colocamos a geladeira. Eu e ele colocamos a geladeira. Tá? E outra, primeira coisa, nós vamos pegar os cachorros. Tem 2 cachorrinhos, né? Vamos botar os cachorrinhos aqui, nós vamos lá para a casa do lado do teu irmão lá, do meu primo. Vamos ficar lá. Eu disse, mas por que já não vão agora lá? Não, não dá para deixar aí. Realmente, estão assaltando, entrando nas casas, roubando ali, né, as coisas que tem. Então, assim, eles têm um depósito de gás lá. E aí eles ficam com medo porque já entraram em outros lugares, em depósito, e levaram também ali. E ela disse, mas a gente está cuidando das coisinhas, teu pai trabalhou a vida toda, conquistamos, agora vamos deixar de mão beijada para os outros. Então, queridos, andar na fé, na dependência de Deus, e principalmente observar quando Deus usa pessoas, e principalmente pessoas que nos amam, para nos dizer como esse mundo muitas vezes é mau. Às vezes a gente não enxerga a maldade nas pessoas, mas às vezes tem pessoas que estão com más intenções, e quando nós ouvimos de alguém orientações de cuidado, de amor, e essa pessoa que está nos orientando, e está nos direcionando, é uma pessoa que ama Jesus, e que tem ali dependência do Espírito Santo, e tenta buscar fazer o melhor para Deus, nós sabemos que o recado está vindo de uma pessoa de Deus, e o cuidado está vindo de Deus. E ao mesmo tempo, a gente vai amadurecer. E com o tempo certo, a gente vai entender que tudo aquilo que nos orientaram, e que muitas vezes foi através de brigas, através ali, né, de a pessoa sendo incisiva ali para que a gente mude o rumo, a gente vai ver que, na verdade, aquela pessoa estava querendo o melhor para nós. Eu sou grato a Deus pela mãe que tenho, e pelas outras mães que a gente tem aí na vida, né? Que às vezes Deus coloca pessoas muito especiais. Eu vou dizer que em todos esses 14 anos que eu tive de colportagem, lá em São Paulo, a mãe do pastor Dil também foi minha mãe. Vários momentos que eu não tinha ali o almoço, ou não tinha o que comer no dia, a gente chegava lá, ela tinha um restaurantezinho, ela disse, não, come aqui. A gente foi pôr na conta lá, vamos pôr na conta de Deus, tá? Se Ele quiser me dar isso em muitos anos de vida, eu agradeço, porque tu para me pagar nunca vai ter. E depois tu vai ser pastor e vai ser mais difícil ainda. Mas ela dizia isso brincando. Hoje ela tem 2 filhos pastores, o pastor Dil e o pastor Silvio, e muitos outros pastores que hoje estão aqui, pastores que estão na CPB, o pastor André Oliveira, muito se alimentou lá na casa da tia Jaque. Então, queridos, que Deus abençoe as nossas mães de fé, mães que fizeram a diferença, e às vezes algumas que não são mães de sangue, mas são mães que cuidam não só dos seus, mas daqueles que ela tem debaixo do seu guarda-chuva também. E que Deus nos abençoe e a gente possa ter uma ótima semana. Amém. Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Paizinho amado, pelo Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque não só na Tua palavra nós temos o exemplo de muitas mães especiais que educaram os seus filhos no caminho do Senhor. E que nós vimos, Pai, que quando o tempo passou, essas crianças se tornaram jovens, adultos e permaneceram nele. Se hoje nós temos aqui, Senhor Deus, mães, nós temos aqui também jovens, a gente sabe, ó Deus, que no tempo certo o Senhor trabalha com o Teu Santo Espírito e que ao passar dos anos, aquelas orações de amor, de cuidado, né, de direcionamento, elas vão começar a fazer sentido em nossas vidas e nós vamos amadurecer e começar a crescer na fé. Nem sempre precisamos de uma nova fé, mas que precisamos de uma fé mais profunda, Senhor Deus, e isso nós precisamos. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada um de nós e naqueles também que nós amamos. Em nome de Jesus, amém, Pai.